Com certeza, deputado Manuel Duque, a saída é o diálogo, é a democracia, é o respeito, é a compreensão de que a livre manifestação é perfeitamente correta, justa. Obviamente que numa multidão, aqui e acolá, alguns excessos, mas nunca o silenciar do povo com regimes autoritários. Não vejo isso com maus olhos, pelo contrário, acho que faz parte da democracia. O que me surpreende são empedernidos direitistas, ou seja, direitistas doentes, apoiando aquelas manifestações. Eu quero saber, porque eu tenho as informações, e aquele movimento traz pautas que acho que é uma oportunidade de ouro para o governo, que foi quem propiciou as melhoras para o povo brasileiro avançar, e não o contrário. Aquele povo é contra a redução da maioridade penal, será que eles são? É pelo fechamento de alguns organismos de comunicação, porque acham que abusam do seu poder, que é uma concessão pública. Será se eles são a favor? Eles são contra até a prisão de gente, mesmo que tenham cometido alguns crimes, porque acham que o sistema é que é injusto, e as pessoas se tornam injustas por causa do sistema, e aí partem para a violência e nem podem ser presas. Será se esses empedernidos direitistas são a favor dessa pauta? Eles são contra, e eu acho que há pautas avançadíssimas. Eles são a favor, que eu acho, do controle social sobre o Estado, a partir dos conselhos, a participação da participação popular. Será que esse movimento, ao se radicalizar, esses empedernidos, doentes direitistas, estarão apoiando? Não, eles estão apoiando, sabe por quê? Porque tentam colocar no governo do PT e seus aliados, porque quando é ruim é só o PT, só está fora do nosso arco de aliança, PSDB, DEM e PPS, que aqui faz seu papel de oposição. João Jaime é de oposição ao PT, é do PSDB orgânico, o deputado Idemarzinho também, Idemar Citó, é do DEM, que minguou. E nós não podemos fugir desse debate na economia. Na Espanha temos 20% da população desempregada, no Brasil é 6%. E aí a gente não vai fazer esse debate, baixar a cabeça? Não, tem que melhorar. O trabalhador não pode passar 4 horas dentro do ônibus para ir ao trabalho, numa grande cidade como São Paulo, mas foi o PT o caudatário disso. O PT não pode pagar um preço de 500 anos em que essas elites virou a costa para o povo. Claro que ele está governando, a manifestação automaticamente o atinge, mas é fazendo o debate, comparando quais são os projetos, inclusive apoiando. E aí o governo, que sempre disse, só peço um minuto para concluir, meu nobre deputado Agostinho, que era importante para enfrentar as forças, da qual ele não tem como fazer o enfrentamento político e institucional. Aproveitar esse momento que o povo está na rua e depois vamos logo, vamos nós, democratizar as comunicações, taxar as grandes fortunas. Aí eu quero ver quem é que vai estar ao lado das manifestações. Está aí, uma oportunidade de ouro para o nosso partido, que nunca esteve fora das lutas sociais nesse país. Acho que, num dado momento, não consegue resolver um debate que é fundamental para a gente construir e consolidar esse Brasil do futuro, com as forças progressistas, essa relação movimento social e ser governo, porque depois de uma onda dessa, aconteceu na França, aconteceu na Espanha, milhões, muito mais pessoas na rua. Sabe quem ganhou a eleição? A direita, flertando com a extrema-direita. É esse retrocesso que a gente quer? O discurso antipartido, o discurso antipolítico, é preciso renovar a democracia representativa mesmo. Ela está em crise. A saída que eles apontam é pela esquerda, não é pela direita, não. Mesmo que haja setores de extrema esquerda ali, da qual o debate com a realidade tem que ser feito, e que o PT faz, porque tem enraizamento, porque tem moral, porque tem história e porque está fazendo um Brasil que inclui as pessoas. E esse fenômeno é um fenômeno de uma democracia, de um país que avançou, de um país que incluiu, mas que precisa avançar e incluir mais ainda. Aí eu quero ver a diferença. Aí eu quero ver o corte entre os que querem realmente, daí vem a palavra progressista, o progresso, o avanço, a inclusão, ou dos que sempre estiveram para manter o status quo, para preservar o poder das elites, sim, porque a opção do PT é governar para todos, mas com um corte muito claro
que é voltado para a grande maioria excluída do povo brasileiro. Era isso, senhor presidente. Antônio Carlos. Deputado Antônio Carlos, Vossa Excelência terá à sua disposição 15 minutos para fazer o vosso pronunciamento. Muito obrigado, deputado Sérgio Aguiar. Bom dia, deputados, bom dia, deputadas, povo do Ceará, profissionais da imprensa. Eu tenho lido, tenho observado as manifestações, tenho acompanhado, como acho que todo o povo brasileiro, de forma muito atenta. Não vejo como algo negativo, muito pelo contrário. Não cometeria a insanidade de resumir essas críticas e essas manifestações e protestos a uma crítica ao governo do PT, isso seria um equívoco, mesmo porque o jornal El País, espanhol, fez uma matéria muito interessante. Ele diz, o país melhorou nesses 10 anos, está lá muito, 35 milhões de pessoas foram inclusas na cidadania, ascenderam para a classe média. É verdade que pessoas que não tinham acesso nenhum ao nível superior estão tendo das camadas populares, uma outra grande verdade. E a pergunta era, o que está acontecendo? O PSDB, seus representantes na casa e fora da casa, aqui não tem nada de pessoal, é um debate ideológico, programado, tenta colocar o seguinte, está tendo, é como se fosse assim, pelo fato de o povo não ter feito, e fizeram muitas mobilizações, é bom que se diga, não tinham as mesmas coberturas e não tinham as mesmas características dessas, porque o tempo é outro, a forma de se organizar é outra, é como se o Fernando Henrique tivesse ficado incólume, e como se, não tendo ganho as manifestações, essas características da sua época, o povo estava feliz e satisfeito com aquela política, totalmente diferente dessa que o El País, inclusive, coloca, dos grandes avanços e das grandes conquistas. Acho que a primeira coisa que tem que ficar clara é isso. Excelência, permite uma parte, deputado? Só um minutinho, deputado. É óbvio que todos os governos que estão dos mais de 5 mil municípios, ao governo central e aos governos do Estado, eles são os primeiros, independentes de ser de partido A, B ou C, a serem, porque eles simbolizam o poder, mesmo que legitimamente eleitos. Porque estão colocando que a democracia apresenta aspectos de falência nesse tipo de estruturação, que a política tem que ser revista, que temos que ter outro. Claro, há uma crise da democracia representativa, há instrumentos de participação popular poucos utilizados, pouquissimamente utilizados, plebiscitos, referendos, mecanismos de participação direta, e isso, obviamente, que deságua no povo legitimamente e corretamente e às ruas.